Agora nós vamos começar falando do Grêmio. Vamos saber as novidades do tricolor gaúcho. Todo mundo foi pego de surpresa quando o médico do Grêmio anunciou que o técnico Renato Gaúcho teria que passar por uma cirurgia no coração. O Renato vai fazer uma correção de um problema que ele já vem há alguns anos incomodando, que é uma arritmia. Tem uma fibrilação, que é uma coisa própria do atleta. Ele fará o que se chama de uma ablação, é praticamente uma queimar aqueles nódulos que estão trazendo focos de arritmia. Acreditamos que ele fique 2 dias hospitalizado, em 3 dias ele deve estar de volta, em 1 semana estará já em plena atividade. Nesse final de semana, a cirurgia foi realizada com sucesso e na segunda-feira, Renato já poderá receber alta do hospital em Porto Alegre. Na próxima semana, dará continuidade ao seu trabalho no Grêmio. Agora, ele já não pode mais contar com Marcelo Groi, mas Júlio César, que estava no Fluminense, chegou para disputar a camisa número 1 com Paulo Vitor. Tá aqui já o Paulo, né? Tá construindo a história dele, tá batalhando, assim como o Breno, o Felipe, se eu não estiver enganado, também. Né? São goleiros de qualidade, não é por acaso que o Felipe está servindo a seleção. Então, acho que o Grêmio está muito bem de goleiros, né? E a gente espera fazer o máximo. Essa concorrência acho que vai ser muito boa e quem tem a ganhar com isso é o professor Renato e o Grêmio, porque os níveis vão estar sempre elevadíssimos e como eu citei, acho que a gente espera alcançar o mais alto, né? Que o Grêmio busca sempre o mais alto e o mais alto são os títulos. Outro que Renato deve encontrar no CT quando voltar do seu atestado médico é Felipe Viseu. O atacante ex-Flamengo estava na Udinese, onde não conseguiu conquistar seu espaço. Em 5 partidas, jogou apenas 28 minutos e não chegou a marcar. Ainda bem que o coração está 100%, Renato. Tá certo, Amanda Marim, já vou começar por você. Essa história do Renato Gaúcho passou por cirurgia, sério, né? Mas agora ele inclusive vai receber alta nessa segunda-feira, mas emoção não pode não, né? Depende também. Inclusive o médico tinha falado sobre isso, que ele tem que ficar fora, pelo menos, dos treinos nessas 2 primeiras semanas e depois ele volta aos trabalhos. E já pensou? Você volta lá, tá lá Felipe Viseu, o cara foi lá pro time da Udinese que... Em uma temporada que passou aí, a Udinese em casa não conseguiu marcar mais de 1 gol no campeonato italiano e o Felipe Viseu não conseguiu buscar seu espaço nesse time. Aí chega lá no Grêmio para o Renato fazer mais um dos seus milagres, né? Recuperar mais um jogador. Ainda bem que o coração tá 100% agora, porque vai precisar. Zé Muito Roberto coração. Silva, olha só, Felipe Viseu então é do tricolor gaúcho, né, como a gente mostrou ali, e o Júlio César vai brigar pela camisa 1, né, porque tem o outro goleiro também, que é o Paulo Vitor, que provavelmente vai disputar essa titularidade com ele, né? São 2 grandes contratações, né, gostei das duas, o Júlio César, realmente um goleiro que mostrou muito potencial no Fluminense, e o Paulo Vitor antes era do Flamengo e agora já tem um tempinho lá no Grêmio com a saída do Marcelo Groi para futebol asiático. O Paulo vai ter aí esse grande adversário na briga pela posição, mas eu penso que ele sai à frente nesse momento. O Paulo Vitor tem a vantagem de já ter jogado com o Renato, de ter sido utilizado muitas vezes pelo Renato, e o Júlio chega com todo o potencial dele. Sobre o Felipe Viseu, os números são, assim, números complicados. Se contrata um jogador do Flamengo, que vinha bem, indo para a Udinese. A Amanda trouxe aqui que no último ano a Udinese em nenhum jogo em casa marcou mais que 1 gol no jogo. Isso mesmo. Então precisa de atacante. Aí o cara joga 28 minutos em 5 jogos. Pensa. Isso mesmo. Vai fazer gol como? Lá, então, vai ter que assim, se preparar novamente, né? Fica difícil de fazer gol. Na Udinese, assim, não dá para entender os critérios. Paga-se uma fortuna pelo jogador, você precisa de gol, e aí esse jogador você o utiliza em 5 jogos, nesse total de 28 minutos, muito pouco. E aí o Grêmio, com ele chegando, vai ter aí um reforço bem interessante. E a Udinese que continue lá
com os seus artilheiros, né? Deve ter muita gente boa por lá. André Isaac, foi ou não foi uma boa contratação do Grêmio, Felipe Vizeu? Foi uma boa contratação e o Grêmio ele é especialista em recuperar jogadores que estão em baixa. Quase todo o time é de jogadores renegados do futebol brasileiro. Por exemplo, o Léo Moura está indo para mais uma temporada. Ele que quando se despediu do Flamengo há uns 5 anos atrás, já davam ele, inclusive eu, já dava ele como jogador aposentado. Depois ele foi para o Figueirense, ele foi para o Santa Cruz, foi rebaixado para a segunda divisão, para a Série B do Campeonato Brasileiro. De repente vai para o Grêmio e consegue jogar em alto nível novamente e ainda renovou mais um ano de contrato. Talvez essa seja a última temporada dele. E ainda tem outros jogadores como o Jael, né? Tem jogadores como... deixa eu lembrar outros do Grêmio. Quem não conseguiu recuperar por enquanto? André, que está lá. André. E foi bom até certo ponto, né? Mas não conseguiu. Foi bom até certo ponto. Mas tem muitos jogadores assim que são contratações consideradas modestas. Por exemplo, o Michel, que veio do Atlético Goianiense. Chegou lá e arrebentou. Aproveitando jogadores da casa. Maicon. Outro criticadíssimo no São Paulo. O Cícero, outro jogador que conseguiu destaque no Grêmio. Né? Foi importante no Grêmio. Então o Grêmio ele tem essa capacidade. Igual o Zé Roberto lembrou, como é que o cara vai jogar, fazer gol? Joga 20 e poucos minutos, né? e 5 jogos. Só. Mas no Grêmio ele vai jogar. Ele já chega como dono da 9.